Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma doutrinária no GDL. Hoje nós temos uma intercorrência. Nosso palestrante está doentado, está de virose e não teve como vir. E hoje, para substituí-lo, nós teremos o nosso companheiro, trabalhador da casa, Antônio Cunha, por gentileza, se acomode, que vai falar sobre o tema muitos os chamados e poucos os escolhidos. Para dar início à nossa doutrinária, vamos fazer a prece inicial, vamos levar o nosso pensamento ao alto, vamos rogar aos benfeitores desta casa, aos nossos anjos guardiães, espíritos protetores, que estejam conosco nesse momento, que possamos participar desse momento reflexivo, mais um tema do Evangelho, segundo a visão espírita, rogando ao Pai a permissão para dar início aos nossos trabalhos, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, à medida em que soubermos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. E eu convido o nosso irmão, Antônio Cunha, para o Senhor as melhores vibrações. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Tem aquela coisa que diz que soldado no quartel trabalha, né? E quem está disponível assume a posição daquele que não pode estar presente. E hoje é isso aí. O palestrante estava agendado para hoje, foi acometido por uma enfermidade, né? Foi acometido por uma enfermidade, essa tal virose que está circulando aí, infelizmente não pôde comparecer. E eu estou aqui tentando fazer um pouco do trabalho que ele iria fazer. E esse trabalho, ele concerne no capítulo 18º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muitos os chamados e poucos os escolhidos. Aí eu já vi as pessoas dizer assim, mas como muitos são chamados e poucos os escolhidos? Será que Deus ou Jesus chama uma multidão de pessoas e lá ele escolhe os melhores? Não, não é bem assim. Um dos seus discípulos, deixa eu ver aqui bem na introdução aqui, perguntou a Jesus, né? O que fazer para ser salvo? Aí Jesus contou uma historinha que nós conhecemos como parábola. Ele disse para os discípulos que o reino dos céus é um lugar de alegria. É como um senhor que convida algumas pessoas, né, para o festim de casamento do seu filho. E ele manda os seus empregados saírem e dizerem ao povo que ele matou um novilho, preparou a festa e mandar chamar as pessoas. Só que quando as pessoas são convidadas, uns não dão importância para os seus afazeres, outros vão cuidar da sua vida pessoal, outros
Enfim, cada um dá uma desculpa. E uns, ou alguns até, pegam o mensageiro e matam esse mensageiro. E aí, o Senhor fica encolerizado e manda que ele convide todos ou todas as pessoas que ele encontrar na rua. Os mendigos, os moradores de rua, todo mundo. Não mata aquelas pessoas especiais. E aí, essas pessoas vão, e nesse festim, quando o dono da casa adentra a sala, ele percebe que um dos convidados não estava com a roupa nupcial. Aí o que é que ele faz? Ele pergunta àquela pessoa: boa noite, seja bem-vindo. Ele pergunta para aquele cidadão que estava ali sem a roupa nupcial: como entraste aqui sem a roupa nupcial? Aí manda pegar aquele que estava sem a roupa nupcial, manda prender e diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Aí a gente pergunta: por que tanta agressividade? Por que tanto castigo? Só porque eu não estava com a roupa adequada? Será que aquelas pessoas que foram convidadas na rua, os pobres, os deserdados, tinham que estar com a roupa de luto? Eles sabiam que precisavam estar com a roupa de luto? Mas a gente sabe que as parábolas de Jesus não devem ser levadas ao pé da letra, porque era uma história que Jesus contava, porque segundo ele não poderia falar abertamente sobre os reinos, as coisas do reino dos céus, porque nós ainda não estávamos preparados para entender. Foi o que ele disse a Nicodemo, não foi? Se você ainda não entende quando eu falo das coisas da terra, como vai entender quando eu falar das coisas do céu? Então, na realidade, o que Jesus fez aos primeiros chamados, ele fez alusão aos hebreus, porque os hebreus foram os primeiros a ouvir, a ter conhecimento das palavras de Jesus. Naquela época não era a palavra de Jesus, né? Vamos dizer, são os ensinamentos divinos. Porque Deus naquela época se manifestava através de alguns espíritos, e a gente diz que foi Deus que foi lá, porque acha que foi Deus que escreveu na pedra. Não. Foi os seus mensageiros, mas como era por determinação de Deus, então foi Deus. Pronto. E faz também alusão aos fariseus, que eram tidos como os doutores da lei, mas que faziam tudo por conta própria. Enfim, a roupa nupcial, que essa parábola de Jesus se refere, é a alma limpa. Convidados foram todos aqueles que já foram convidados desde a época em que Moisés libertou os hebreus do Egito, que vê os ensinamentos, que aquele povo adorava diversos deuses. Então ali começou uma doutrinação por um Deus único. E Deus diz: eu sou o Senhor, seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não existe outro Deus além de mim. Mas nós estávamos ainda com os ouvidos tapados, os olhos tapados. Foi por isso que Jesus disse para a gente que nós ainda pecávamos, porque nós estávamos com os olhos fechados, ou abertos, né?
Até. Por isso que a gente peca, porque se nós estivéssemos com os olhos fechados, não pecaríamos, porque a gente não praticava iniquidade, a gente não via as maldades do mundo. Então, foram chamados, nós fomos sendo convidados desde lá de fora. Mas os nossos afazeres, as nossas paixões, os nossos apegos, foi nos distanciando das verdades divinas. E quando fomos convidados a participar do banquete celeste, muito poucas pessoas estavam prontas, todas aquelas que foram convidadas, todos nós, muito poucas estavam preparadas. E aí, como essa passagem do Evangelho, muitos o chamaram e poucos são os escolhidos, ele faz alusão a alguns itens, como a palavra trechinha, a porta estreita, aqueles que dizem Senhor, Senhor e outros mais. Então, essas nossas paixões nos afastaram das verdades de vida. E aí, complementando, quando os discípulos perguntam a Jesus, como fazer para ser salvo? Jesus aí conta para ele uma outra parábola, assim, a parábola da porta estreita. E Jesus diz para a gente que a salvação é uma escolha nossa. Porque existem duas portas. Uma porta larga e a porta estreita. E Jesus diz o seguinte: procurai entrar pela porta estreita, porque a porta larga, porque a porta estreita é a porta da salvação. E a porta larga é a porta da perdição. E muitos entram por elas. Porque o caminho a que ela conduz é largo. Então buscai a porta estreita, porque ela a porta é estreita e o caminho que ela conduz é estreito. Ou seja, livre de paixões, livre de apegos. Mas se a gente for fazer uma reflexão hoje sobre essa porta estreita e essa porta larga, no nosso mundo, na nossa vivência, o que é realmente essa porta estreita, essa porta larga? Essa porta larga são as facilidades que nós buscamos no mundo. Essa porta larga é a escolha que a gente faz do mais fácil. Quanto mais fácil, melhor. Essa porta larga são os ciúmes, são as dissidências, são os apegos. E a porta estreita, para a gente entrar pela porta estreita, é preciso renunciar a tudo isso. E hoje, para nós renunciarmos ao egoísmo, a maledicências, aos apegos, às paixões vis, é difícil, porque nós temos uma história penosa, digamos assim, de maldades que nós fizemos, de paixões que nós tivemos no passado, e que nós estamos hoje em um mundo de provas e expiações, onde a porta estreita ainda domina, ou seja, onde o mal ainda prevalece. E quando esta porta larga, onde o mal ainda prevalece,
ela se tornar uma porta estreita, quando todos nós estivermos livres das paixões vis, livres dos apegos, aí essa porta nos conduzirá exatamente à salvação. Mas tem muita gente que entra pela essa porta larga, porque é a porta do menor esforço, mas de uma maneira enganosa, achando que está fazendo tudo certinho, E aí quando chega lá, quer dizer, Senhor, Senhor, eu estive convosco, eu ajudei a expulsar os demônios, eu fiz isso aqui, aquilo, e Jesus diz para a gente, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eu tive uma experiência muito triste hoje. Eu não tenho nada contra a religião de ninguém. Sabe por quê? Porque é uma escolha de cada um. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte que chama moral estranha. E tem um capítulo, né, onde Jesus diz que eu não vim para a paz, eu vim para a espada, eu vim para a guerra. E em meu nome, pai terá problemas com filho, filho com mãe, mãe com filho, irmão com irmão. Ainda Jesus ainda foi mais longe. Eu tenho pressa que isso se cumpra, ou que isso comece. E por que Jesus disse que tinha pressa que isso começasse? Porque eles tinham certeza que quanto mais rápido começasse, mais rápido terminaria. Então ele complementou dizendo que em seu nome, os homens realizariam, fundariam religiões, seitas, onde cada um queria ser detentor da verdade. Onde cada um achava que o seu grupo era melhor do que o outro. E até hoje, isso ainda acontece. Mais de 2000 anos que Jesus nos alertou contra isso. Infelizmente, isso ainda acontece. E o pior é quando isso acontece no nosso meio familiar. Onde algum membro da nossa família faz exatamente aquilo que Jesus nos alertou. Achar que a religião que ele professa é a verdadeira, é a certa. E qualquer uma outra está errado. E discrimina irmão, discrimina pai, discrimina mãe, por causa da religião, achando que é detentor da verdade. E nós não somos detentores da verdade. Não somos. Porque nós somos espíritos encarnados em um mundo de provas e expiações. Nós temos um livre-arbítrio de escolha. E essas nossas escolhas vai nos trazer consequências boas ou ruins no futuro. Então, quando Jesus disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, é porque às vezes a gente chega lá, ou melhor, a gente faz um trabalho aqui, pensando em chegar no mundo dos espíritos e encontrar Jesus. Só que a gente faz um trabalho hoje baseado nas nossas próprias convicções, fazendo interpretações errôneas sobre o Evangelho de Jesus. E Jesus diz para a gente que a tristeza dele
é porque alguns de nós já conhecemos o seu evangelho e não pratica, ou se pratica de forma errada, achando que está tudo certo, achando que discriminando pai, discriminando mãe, em nome de Jesus estamos fazendo o correto e não está. Jesus disse para a gente: honrai pai e mãe para que possas herdar a terra ou ficar sobre a terra, ou seja, ser detentores da terra. Como detentores, vão ficar como sobre a terra quando a terra tiver progredido com o mundo de regeneração por enquanto, nós possamos acompanhar, a gente não seja enviado para um outro planeta ou para um outro mundo mais atrasado do que a Terra. Como agora diz que tem um planeta chamado Quiros, né? Que é o planeta que está se formando para absorver aqueles espíritos na Terra que não conseguiram evoluir junto com o planeta. E o planeta vai passar para o mundo de regeneração. E essas pessoas que não acompanharam serão expurgadas para outro mundo. E segundo relatos do planeta Quiros, nós já fomos expurgados de um outro planeta, né? Saímos de um planeta mais evoluído para um planeta menos evoluído. Será que nós ainda vamos querer pular desse para outro? Então, quando chega lá essas pessoas e diz: Senhor, Senhor, eis-me aqui, e Jesus vai dizer: afasta-se de mim, eu não te conheço. Mas, Senhor, eu preguei com o Senhor nas praças, eu expulsei os demônios. Mas como foi que você fez? Como foi que você pregou? Você pregou para elevar a palavra do Senhor? Você pregou para louvar ao Cristo, para louvar a Deus? Ou você pregou para se mostrar como detentor de um conhecimento que não é seu? Como foi que você expulsou os demônios, como eles falavam antigamente, que a gente sabe que não existia demônio? Será que vocês conseguiram mesmo afastar aquele espírito que estava obsidiando alguém, que vocês chamavam de demônios? Será que vocês trataram aquele espírito com amor, tratando aquele espírito que estava ali carente, necessitando de acolhimento, necessitando de uma palavra amiga, necessitando que você mostrasse a ele a luz, porque naquele momento ele ainda estava cego. Naquele momento ele ainda carregava com ele seus equívocos. Ou você procurou simplesmente expulsá-lo, chamando-o de demônio, e agora se apresenta diante do Senhor dizendo: Senhor, Senhor. E Jesus diz: nem todos que chegam de Senhor, Senhor entrarão nos reinos dos céus. Porque para entrar nos reinos dos céus, para participar do banquete, do festim celeste, é preciso que o Espírito desenvolva o amor, a paz e a caridade. É preciso que o Espírito aqui, no mundo de provas e expiações, prove para si mesmo que ele é capaz de se melhorar, cumprindo a missão que ele mesmo propôs quando estava no mundo dos espíritos, se preparando para as reencarnações. Porque nós não estamos aqui a passeio. Não estamos aqui como turistas. Isso aqui não é um parque de diversões. Embora tenha muitos parques, né? Praias e tudo mais. É porque Deus é tão bom conosco, tão bom, que nós estamos aqui para resgatar débitos e Ele bota no mundo maravilhoso.
Isso prova que Deus é um Pai muito bom. Então é preciso estar de alma limpa para participar desse banquete. E esse banquete é chegar diante do Pai. E a gente só vai chegar diante do Pai com duas condições. Primeiro, através de Jesus. Porque Jesus diz para a gente, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E Jesus só nos conduz ao Pai com a segunda opção, se nós estivermos de alma limpa. Se nós estivermos despojados das mazelas desse mundo, dos nossos apegos e das nossas paixões. Que a gente esteja pronto a abrir mão do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa maledicência, dos nossos apegos. E aí, Jesus diz para a gente, muito se pedirá àquele a quem muito foi dado. E aí contra uma outra parábola, né? Que o reino dos céus é como um pai de família, né? Que tem um celeiro e tal, aquela palavra toda. Então vamos continuar com ela, talvez não dê tempo, né? Mas eu vou fazer um resumo. A gente diz assim, muito se pedirá àquele que muito foi dado. Você lembra da parábola do talento? Que o Senhor pegou dos talentos a um, a outro, viajou, aí cada um, o primeiro pegou 3 talentos, aplicou, devolveu 3 mais 3. O outro tinha 2 talentos, aplicou, devolveu mais 2. E um pegou, enterrou na terra e daí disse ao patrão que sabia que o patrão era ganancioso. Aí foi para o patrão disse ao primeiro, servidor bom e fiel. Foste fiel em pouco, te darei mais. O outro a mesma coisa. Ao terceiro, ele disse, você sabia que eu gosto de ser fã de um planteio? Você devia pegar o meu talento, o meu dinheiro e aplicar, para quando eu voltar agora receber o dobro. Por isso você será jogado nas fornalhas onde haverá choro e ranger de dores. A gente disse assim, mas precisava tudo isso? E o Evangelho me diz que é para a gente não levar ao pé da letra as parábolas de Jesus. Ali, aquilo que Jesus falava era de maneira alegórica. Na realidade, quando se diz o que muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, porque hoje a gente precisa entender que quanto maior o cargo que nós ocupamos aqui no planeta Terra, maior é a responsabilidade e maior é a cobrança. Acontece isso aqui no planeta Terra. No mundo espiritual é a mesma coisa. Então, se um pai de família deixa uma herança para um filho, ele ganhou aquela herança do pai. Mas essa herança que ele ganhou, digamos que seja uma fazenda bonita, bem plantada, produzindo bem. Mas, com a morte do pai, ele herda essa herança, mas ele não liga. Aí a fazenda vai caindo, vai caindo, vai caindo, deixa de produzir. A culpa é dele? É do pai dele ou é dele? É dele. Então o que é que vai? O que ele tinha já foi tirado. Mas se ele herda essa fazenda e faz essa fazenda multiplicar, à medida que a fazenda vai multiplicando, ele vai ganhando muito mais. Então, justifica-se dizer que muito se pedirá àquele a quem muito foi dado. O que quer dizer, trazendo para o nosso mundo de hoje?
se você tem a oportunidade de conhecer o Evangelho, de estudar o Evangelho, mas você simplesmente não dá importância, você não segue, você vai ser cobrado. Quando nós chegarmos no mundo espiritual, vamos dizer o que para a gente? Meu filho, você conheceu o Evangelho, muito lhe foi dado. O que é que você tem para apresentar? Nada. Mas chega uma pessoa também que não teve essa oportunidade que, por exemplo, nós estamos tendo, que outras pessoas de diversas religiões também estão tendo. Aí quando chega lá, aí vai dizer, poxa, você não teve oportunidade, nada foi lhe dado. Será que Jesus, ou Deus, os espíritos superiores, vai ter com ele o mesmo julgamento que teve com aquele a quem teve a oportunidade de conhecer? Olha o que eu falei antes da tristeza de Jesus, quando ele disse que a tristeza maior é porque aqueles que já conheceram o seu Evangelho e não as cumprem, o cumprem de maneira errada. Então a gente precisa fazer jus ao amor, à justiça e à caridade que Deus tem para conosco. Chegar no mundo espiritual cheio de mazelas é perder a reencarnação. Porque quando nós vemos aqui, nos foi dado a oportunidade de corrigir os nossos equívocos. Tudo bem que ao chegarmos aqui, nós passamos por um processo de esquecimento, que nós chamamos de o véu do esquecimento. Isso é ruim? Não. É simplesmente para que a lembrança do passado não interfira nas nossas decisões. Porque Deus quer que ao retornarmos até Ele, os méritos, o remédio seja exatamente nosso. E de mais ninguém. Por isso a doutrina espírita nos ensina que tudo o que nos acontece, é responsabilidade nossa. Infelizmente, existe ainda algumas religiões que acham assim: aconteceu coisa boa comigo, é obra do Espírito Santo. Pronto. Mas se aconteceu uma coisa ruim, é obra do diabo, é o diabo interferindo na nossa vida, o diabo veio para roubar, matar e destruir. E a sua responsabilidade fica onde? Quer dizer, você nunca tem mérito nenhum, nem quando a coisa é boa, nem quando é ruim. E a doutrina espírita nos ensina o contrário. É sua. A responsabilidade é sua. E eu costumo dizer mais ainda. Eu digo que a nossa vida, a nossa existência aqui nesse planeta, é baseado em duas vozes e uma decisão. Um espírito amigo, ao ver que você vai tomar ou está prestes a tomar uma posição, atitude, ele analisa aquilo e diz para você: meu filho, olha, não vá, porque isso não é bom. Se realmente não for bom. Aí, o seu amiguinho, que não quer ver a sua evolução, diz assim: olha, rapaz, deixa de bobagem, é isso mesmo. Vamos dar um exemplo grosseiro? Bora. Digamos que eu esteja aqui. Aí vem, eu olho para a Jusilene, se eu não estou indo com a cara de Jusilene, eu vou dar um burro na cara de Jusilene. Aí o meu anjo guardião, os meus amigos, todo meu lado, dizem: não faz isso não. Faz isso não. Era uma pessoa tão boa, ela não me fez nada. Mesmo que ela tenha te feito, Jesus nos ensinou para não retribuir o mal com o mal. Não faça isso não. Isso só vai lhe prejudicar. Aí o meu irmãozinho do mal do lado de casa diz que nada, rapaz. Ela fala mal de você, vai lá e senta no mel.
Poxa, e agora? E agora? E agora é que eu tenho o poder de decidir. Eu tenho o poder de decidir. E o Evangelho diz que nós temos capacidade, sim, de decidir entre o bem e o mal. Se nós nos deixarmos levar por tudo que os Espíritos nos inspiram, nós vamos passar a ser marionetes. Vamos para marionetes. Vamos ser teleguiados. Embora tem uma pergunta de Kardec que diz assim, no Livro dos Espíritos: os Espíritos interferem em nossas vidas e em nossas decisões? O Kardec perguntando aos Espíritos na época da qualificação. E a resposta é categórica: sim, muito mais do que imaginais. Na realidade, são eles que vos conduzem. Eles nos conduzem no caminho do bem, nos orientando, nos inspirando, mas deixando sobre nossa responsabilidade a decisão final. É assim que acontece. E aí, tem uma passagem que a doutrina espírita nos alerta de que se reconhece o cristão pelas suas obras. Eu posso ter a religião que eu quiser. Que eu quiser. Jesus já nos alertou que muitas religiões, seitas iriam ser criadas em nome dele. E que muitas iriam fazer discriminações entre pai, mãe, filho. Então, hoje, mais do que nunca, existe uma série de religiões, uma série de igrejas, sinagogas, centro espírita, e cada vez criando mais. E cada vez, cada um quer ser detentora da verdade. Mas onde é que está esta verdade? Nas nossas obras. Hoje eu sou espírita. Eu estou fazendo jus à minha condição de espírita? Ou eu sou espírita apenas para condenar o meu irmão evangélico, o meu irmão do candomblé, o meu irmão das sinagogas, das Seixonoye, o budismo, achando que eles são inferiores, e eu que sou porreta, sou bom? É isso? É essa a minha atitude? É essa a atitude que eu devo ter para com meu irmão? Não. Nós sabemos que a evolução do espírito é individual, não é? Mas ela acontece de forma coletiva. Joana de Ângeles nos aconselha a estarmos unidos, porque ela diz para a gente: devemos, ou melhor, nós vivemos em sociedade para nos ajudarmos mutuamente. Por que Joana de Ângeles diz isso? Porque ela sabe a dificuldade que nós temos para cumprir a missão que nos foi determinada ou que nós mesmos escolhemos. E sozinho, isolado, ninguém evolui. Por que não evolui? Porque não viu exemplos, não tem outros exemplos. O irmão que está menos atrasado precisa da ajuda daqueles que estão mais adiantados. Até hoje, espírito de escola que não precisam mais reencarnar no planeta Terra, ainda reencarna para nos ajudar. Para ver como os habitantes do planeta Terra ainda estão assim, muito atrasados. E agora que nós estamos em via de evolução, né? De passarmos por um planeta de regeneração, agora que a batalha está se intensificando mesmo, para que a gente não perca essa oportunidade.
A doutrina espírita nos orienta no sentido de que nós chegamos até aqui. E temos a obrigação, não de ser melhor do que ninguém. Não é esse o conceito. Mas nós temos a obrigação de ter um comportamento libado, um comportamento reto. Principalmente em relação ao nosso próximo. Porque Jesus também nos aconselhou que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu faço tudo para me ajudar, é porque eu me amo. Se eu me amo, eu vou fazer tudo para ajudar o meu próximo, porque eu amo o meu próximo, eu não amo a mim mesmo. Infelizmente, por estarmos em um mundo de provas e expiações, a gente ainda não pratica na sua essência esse conceito de amor ao próximo. Que são as nossas obras que vai determinar o tipo de cristão que nós somos. São as nossas obras. Não é outra coisa. Como é que eu quero voltar para casa? Do mesmo jeito que eu cheguei? Se eu voltar para casa do mesmo jeito que eu cheguei, eu não fiz nada nesse mundo. Eu não progredi nada. Como é que eu quero voltar? Pior do que eu cheguei? Não vou conseguir. Por que não vou conseguir? Porque Deus não permite retrocesso. Tudo que eu já conquistei é meu. Daqui ou eu vou ficar estagnado, ou eu vou evoluir. Então, o cristão sábio procura evoluir. Procura evoluir praticando boas obras. Principalmente em relação ao próximo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Como eu falei no início, nós todos somos chamados a uma regeneração. Somos chamados a uma evolução. Mas na hora que se apresenta, na hora de fazer aquela seleção, aí Jesus diz: não, meu filho, nem todos que chegaram até aqui entrarão no reino do céu. Nem todos que chegaram até aqui vão participar do banquete divino. Porque vocês não estão com o traje de nuvens. Vocês não estão com a alma limpa. Vocês não estão com a consciência tranquila. As suas obras ainda não vos capacitam a participar desse banquete divino. Infelizmente, vocês serão uns daqueles que não irá participar. Infelizmente, no meio de tantos que foram chamados, você não será ainda o escolhido. Ainda. Porque todos nós um dia seremos escolhidos. Um dia todos nós estaremos aptos a participar desse banquete divino. Assim sendo, eu imploro ao Divino Mestre, Jesus, nosso guia e modelo, que permita que os bons espíritos não se esqueçam de nós. Não se esqueçam de nós. Continue nos auxiliando para que nós possamos chegar a esse banquete o mais rápido possível. Vamos chegar um dia, porque ele disse para nós e garantiu ao Pai que das ovelhas que lhe foi confiada, nenhuma se perdeu. Por isso, eu quero agora agradecer ao Pai pela oportunidade e um beijo no coração de vocês. Gratidão pela sua participação, pelo momento de reflexão desse tema do Evangelho. Possamos ser um dia escolhidos, né, verdadeiramente dignos
de sermos escolhidos. Vamos dar continuidade com o momento final da nossa doutrinária, mas temos o segundo momento com a fluidoterapia. Eu peço ao nosso irmão que encerre com a oração de agradecimento, finalizando nossa primeira parte do trabalho. E assim nós vamos encerrando essa primeira parte do nosso trabalho de hoje, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, agradecendo a Jesus por ter deixado tanto conteúdo para as nossas reflexões em relação à nossa evolução espiritual. E da mesma maneira, você, Jesus, que o Senhor nos ensinou quando os seus apóstolos lhe perguntaram: como posso orar ao Pai? E o Senhor lhe disse: como quiseres orar ao Pai, diga da seguinte maneira: Pai nosso que estás no universo, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, aqui na terra como em todo o universo. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que soubermos perdoar aqueles que nos ofenderam. E não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações, mas livra-nos, Pai amado, de todos os males, porque só em Ti reina o poder e a glória. Assim, com essa oração de agradecimento, encerramos essa primeira etapa com a esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. E peço a todos vocês que se inscrevam no nosso canal, deixe seu like, compartilhe, deixe um comentário, porque isso nos ajuda na divulgação da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe e nos dê muita paz.